Quero cumprimentar os irmãos capazes do Senhor Jesus, amém? Quem se sente abençoado com os louvores, diz amém. Amém. É motivo de alegria estarmos aqui nessa noite reunidos no nome de Jesus, para adorarmos e bendizer e glorificar o nome de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje, domingo, é o dia do nosso culto, é um dia de nos alegrarmos em estar diante da presença de Jesus. Antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês aí um desastre que aconteceu comigo durante a semana, e gostaria que os irmãos estivessem orando para mim aí, porque foi o maior desastre que aconteceu comigo durante os 2 anos. Infelizmente, eu tive que rapar minha barba. Se você não se identificou isso na hora que você chegou, você está vendo agora. Foi uma tristeza muito grande para mim, um desespero muito grande, porque foram 2 anos comprando minoxidil, passando na cara, escondendo do sol, para sair um pouquinho de barba na cara, e aquela coisa chata. E durante 2 anos saiu um pouquinho de pelo na cara, e eu fiquei muito alegre, feliz com a situação. E um pouco de falha aqui, um pouco de falha aqui, mas estava uma coisa boa, Rui. Pensa que coisa boa, tendo uma barba, algo que eu gosto. E aí, por incrível que pareça, durante a semana apareceu um veterinário na empresa onde eu trabalho, no frigorífico, e o veterinário deu uma ordem, Thiago. A ordem era que rapasse a barba. Eu mirei no momento, é claro, vontade de chorar um pouco, mas eu falei, desci na empresa e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, sem barba para mim não dá. Eu não posso rapar minha barba é, como se diz aí, a maquiagem do homem. Então eu não vou rapar minha barba, se vocês quiserem, vocês me mandam embora e ponto final. Aí o povo do RH olhou para mim e falou assim, ó, é o seguinte, a gente não vai mandar você embora, você não tem opção, ou rapa a barba, ou advertência, ou mandando embora por justa causa. E aí eu fiquei lá em casa, lá das 10 da noite, à meia-noite e meia, com a maquininha na mão, com o celular, filmando a maquininha, filmando a minha cara, e eu indo para a Paloma. Eu rapo ou não rapo, eu rapo ou não rapo, eu rapo ou não rapo. Infelizmente eu já sabia o desastre que ia ser, mas eu tive que rapar, João. Fui pro espelho, Ana, rapei a minha barba. E quando eu acabei de rapar, que eu olhei no espelho assim, fixando mesmo assim na minha cara, eu vi que apareceu uma papa aqui, ó, vê se você consegue enxergar. Uma coisa que fazia 3 anos que estava escondida, apareceu uma papa aqui, aquela coisa horrorosa. Olhei para minha cara, eu vi que deu uma inchada, deu um engordado do lado assim, ficou meio grande. Olhei para a cara da minha esposa e da minha filha, rachando o bico de dar risada. Pensa que desastre que foi. Eu achei que ia ser só no serviço, mas começou lá em casa. Nossa, mas você está parecendo não sei quem. Ah, você está parecendo Dracma, você está parecendo não sei o quê. E começaram a inventar um monte de apelido. E eu triste, Rui. Fui trabalhar no dia seguinte, cheguei lá um bobo olhando para a cara do outro. Falei, nossa, mas você ficou feio, você ficou narigudo, você ficou bicudo. Kaique do céu, mas você ficou o cão de feio. Eu, para justificar, olhei para a cara do cara e falei assim, pelo menos tem mulher. Eu não tenho que se envergonhar agora, pelo menos eu tenho mulher, sou casado, então não tenho o que fazer. Foi feita uma aliança diante do Senhor, até que a morte separe, viu, Paloma? Então não tem pra onde correr, tem que aguentar aqui o cara com a papinha e sem barba. Mas glória a Deus, querido, só para descontrair um pouco, para você entender um pouco do desastre que eu passei por essa semana. A Bíblia fala assim, confessai o vosso pecado um para os outros, pede oração para os outros. Então eu estou pedindo, ore por mim porque eu estou triste, tive que arrancar a barba, ponto final. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abre a sua palavra, abre a sua Bíblia na palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Segunda Coríntios, capítulo de número 5, versículo 14 a seguir. Se você tiver com a sua Bíblia, fique com a sua Bíblia aberta. Vamos andar um pouco em alguns textos, para a gente entender o que Deus quer falar a cada um de nós nessa noite. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando a nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivem mais para si mesmo, mas para aquele
que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Feche os seus olhos. Quero orar pela sua vida. Grande Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho Jesus, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da Sua presença, e pedimos para o Senhor, ó Deus, que o Senhor venha falar com cada um de nós através da Sua palavra, pois a Sua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos segundo o Seu poder. A Sua palavra é uma espada de dois gumes que penetra e divide entre alma e espírito, juntas e medulas. A Sua palavra, Deus, é quem liberta o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Nessa noite eu peço para o Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa convencer pessoas nessa noite do pecado, da justiça e do juízo, e posicionar cada um de nós diante da Sua presença, para que através de tudo isso, o nome do Senhor seja glorificado, engrandecido, para todos sempre, através da nossa vida. Amém, amém e amém. Queridos, olhe para cá e preste bem atenção. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o desejo da carne. Eu sei que o texto não tem nada a ver ainda com acerca do desejo da carne, mas o texto ele nos relata uma coisa muito importante, uma coisa que infelizmente no mundo atual caiu-se no mar do esquecimento. O que caiu no mar do esquecimento hoje, em meio a este mundo cheio de podridão e cheio de pecado? O que caiu no mar do esquecimento, entre este mundo a qual vivemos, é que uma pessoa deixou a sua própria glória para morrer por causa dos nossos pecados. A Bíblia está dizendo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange. E por que o amor de Cristo nos constrange, queridos irmãos que me ouvem nessa noite? O amor de Cristo nos constrange, porque um morreu por todos, logo todos morreram, e os que vivem, olha isso, e os que vivem agora já não vivem mais para si mesmo, mas tem que viver para aquele que morreu e ressuscitou. Quem está me entendendo diz amém. A palavra de Deus está dizendo que eu e você precisamos viver não mais para nós mesmos, mas viver para aquele que morreu e ressuscitou ao nosso favor. A pergunta que eu faço para você de imediato nessa noite, e você não precisa responder, mas responda para você mesmo através dessa reflexão: será que verdadeiramente eu e você temos vivido a nossa vida completa a Cristo Jesus? Pois a palavra de Deus está dizendo que eu e você precisamos viver não voltado para os nossos próprios desejos, voltado para nós mesmos, mas voltado apenas para aquele que morreu e ressuscitou. Por que o mundo está um caos? O mundo está um caos por conta do pecado. As pessoas não entendem que Cristo deixou a sua própria glória, um só homem, morrendo por toda a humanidade, morrendo por cada um de nós, e por aqueles que não estão presentes nessa noite, e até mesmo pelos ímpios que estão longe da sua presença. A morte de Cristo, ela nos traz uma esperança de salvação, pois já estávamos condenados em nossos delitos e pecados. Agora, o conselho de Paulo à igreja de Coríntios é que o amor de Cristo nos constrange, e que eu e você precisamos viver para Cristo, e não para o nosso próprio desejo. Agora, a pergunta que eu faço para mim e para você novamente nessa noite: será que de fato nós temos abandonado os nossos desejos, as nossas vontades, por amor a Cristo? E quando eu falo abandonar os nossos desejos e a nossa vontade por amor a Cristo, não é eu me esforçar meramente para vencer algo que está dentro de mim.
Pelo contrário, é eu não ter mais gosto pelo desejo pecaminoso, porque eu tive um encontro com Cristo. Aquele que teve um encontro com Cristo Jesus, ele já não tem dentro de si um gosto pelo pecado. Ele peca não por premeditação, mas ele peca através da sua natureza, e pecando através da sua natureza, automaticamente, se teve um encontro com Cristo, o Espírito Santo do Senhor, de imediato, começa a nos convencer dos nossos pecados, e ele começa a trazer dentro de nós algo, uma tristeza, uma angústia profunda por causa do pecado. Porque quando pecamos contra Deus, o Espírito que pairava sobre as águas e que habita dentro de nós, ele nos conduz a um caminho correto, a um ponto de abandonar os nossos pecados, não pela igreja, não pela placa da igreja, não pela estrutura, não pela palavra do pastor, mas por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa noite, querido, nós precisamos entender que Deus está falando comigo e com você, que nós não podemos mais viver envergado para nós mesmos, para satisfazer o nosso próprio desejo. E infelizmente, nesta era, a única coisa que nós sabemos fazer perfeitamente é pecar contra Deus e viver satisfazendo o nosso desejo carnal, por causa de uma natureza adâmica que herda em nós. Mas Cristo é a salvação de tudo isso, e Ele disse que agora o seu amor nos constrange, porque Ele morreu por todos, para que todos logo morreram, e os que vivem já não vivem mais para si, mas que vivem para aquele que morreu e ressuscitou entre os mortos ao nosso favor. Porque aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. É uma nova criação. Cristo veio para fazer da humanidade uma nova criação, e fazendo agora uma nova criação na minha vida, uma nova criação na sua vida, automaticamente nós vivemos a nossa vida voltada para a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não podemos, queridos, viver a nossa vida voltado para nós. Agora, olhe para cá e preste bem atenção nisso. O porquê que o amor de Cristo nos constrange, o porquê que Cristo morreu. Ele morreu, é claro, sabemos que porque Ele nos amou. A Bíblia diz que não foi nós quem amamos a Deus primeiro, Ele nos amou primeiro, sendo morto e esmagado naquela cruz, por causa dos nossos pecados. Agora, a orientação para mim e para você é que nós não podemos viver para nós mesmos. Se você olhar para Gálatas capítulo 5 e versículo 1, a gente vai identificar uma coisa maravilhosa para nós através da vinda de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim. Lembra do texto de 2 Coríntios, Cristo morreu por todos, para que eu e você não vivemos mais para nós, mas que nós vivemos para aquele que morreu e ressuscitou. Agora, Cristo morreu para quê? Cristo morreu para nos libertar. Quem está me entendendo diz amém. Cristo morreu para nos libertar da escravidão do pecado. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Olha para você ver o versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo Jesus nos libertou. Cristo Jesus nos libertou para sermos livres da escravidão do pecado. Agora, o conselho ao escritor de Gálatas, ele disse: permanecei firmes. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas passadas já foi, acabou. Você não tem que
que praticar novamente aquilo que você praticou sem a presença de Cristo sobre a sua vida, porque agora chegou um Salvador sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e esse Salvador chegou até você para te libertar da escravidão do pecado, e ainda Ele nos libertou e aconselha dizendo: permanecei, pois firmes, olha isso, permanecei, pois firmes, e não vos submetais novamente em jugo de escravidão. Além de Cristo nos libertar da escravidão do pecado, Paulo aconselha a igreja de Gálatas dizendo o seguinte: permanece firme na libertação de Cristo na vida de vocês, permanece firme, não abandone a fé, não abandone por nada, pois Cristo morreu para te libertar, Cristo morreu para te restaurar. E infelizmente estamos agora vivendo uma época de janeiro, onde aqueles que alegavam ser cristãos, temente a Deus, em apenas 2 finais de semana, abandonaram a fé, por desejos carnais. Final de semana de Natal e final de semana de Ano Novo foram aonde surgiu mais de 50% dos cristãos no Brasil abandonando a fé apenas por causa de 2 finais de semana. Mas louvado seja o teu nome, que permaneceu firme e venceu esses 2 finais de semana, entendendo que precisamos permanecer firme e não nos tornarmos novamente escravo do pecado. Quem está me entendendo diz amém. Agora, se eu e você realmente estamos em Cristo Jesus e somos uma nova criatura, nós temos um estilo de vida. O estilo de vida já não é mais um estilo de vida na prática dos desejos da carne. Lembra o que o texto disse? Que agora eu e você não podemos viver mais voltado para nós, mas para aquele que morreu e ressuscitou entre os mortos. Eu e você precisamos ter um estilo de vida, é um caráter transformado, é uma mente transformada, é uma vontade que foi transformada, não pelo nosso esforço, mas pela palavra de Deus. Eu e você não podemos viver mais na prática dos desejos carnais. Quem está me entendendo diz amém. Louvado seja o nome de Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 16, nós vamos ver algumas das práticas que nós praticamos, mas nós não devemos colocar isso em prática como algo que está dentro de nós, mas precisamos correr e fugir e matar esse desejo carnal que nos afasta da presença de Deus, pois a única coisa que afasta o ser humano da presença de Deus é o pecado. A Bíblia diz em Isaías 59, que as mãos do Senhor estão estendidas para salvar, que os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre eu e vocês, e o pecado de vocês, o nosso pecado, fazem que o meu rosto escondem de cada um de vocês. Não existe uma coisa pior na vida do ser humano do que Deus esconder o seu rosto de cada um de nós. Quem está me entendendo diz amém. É por isso que precisamos aprender nessa noite, queridos, que estando em Cristo, sendo uma nova criatura, nós precisamos matar os nossos pecados, matar os nossos desejos, a nossa natureza terrena, aquilo que nos afasta da presença de Deus, precisa ser morto todos os dias, por mim e por você. Gálatas capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Olhe para cá e preste bastante atenção no que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, querido. A palavra de Deus está dizendo que eu e você precisamos andar no Espírito. Diga assim comigo: andar no Espírito. Mais alto: andar no Espírito, e jamais satisfazer o desejo da carne. É isso que precisamos viver diariamente, querido. Nós não podemos satisfazer o desejo da nossa carne. Agora o versículo 17, dá continuidade no texto: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Charles Spurgeon, um grande avivalista da época, um homem que pregou o Evangelho e ganhou milhares e milhares de almas para Cristo Jesus, ele disse exatamente estas palavras: existe uma grande luta entre a carne e o espírito, e vai vencer o que estiver mais alimentado. Quem está me entendendo diz amém. A pergunta para mim e para você hoje, trazendo uma grande reflexão, e para colocar em prática ainda, nos nossos dias, o que você tem mais alimentado? Você tem alimentado mais os desejos da sua carne, ou você tem alimentado mais o seu espírito? É simples de trazer a conclusão de tudo isso. Para você alimentar a sua carne, você não precisa fazer nada, só continua fazendo o que você está fazendo. Quem está me entendendo diz amém. Se você continuar do jeito que você está, você já está alimentando por natureza a sua carne, pois a sua carne te conduz a pecar contra Deus todos os dias. Agora, para vencer aquilo que nos afasta da presença de Deus, que é a nossa natureza carnal, precisamos alimentar o nosso espírito. E alimentando o nosso espírito, temos algumas características importantes que vamos ver no texto. Mas como é que alimentamos o nosso espírito? Através da leitura bíblica, através da oração, através da santidade, através do envolvimento com o Evangelho e também com a igreja local. Louvado seja o nome de Jesus. Eu e você precisamos alimentar o nosso espírito, para então matar os desejos da nossa carne, que nos afasta da presença de Deus. Vamos continuar o texto de Gálatas, versículo 18. Olha o que o versículo 18 diz: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Versículo 19: ora, as obras da carne são conhecidas e são, olhe para cá agora, queridos. Agora vamos começar a identificar um pouco da nossa natureza carnal, um pouco dos desejos da nossa carne, que a maioria da humanidade coloca em prática diariamente. O problema não é colocar em prática, o problema é colocar em prática e não trazer nenhum peso sobre a sua consciência pelo seu pecado. Aí você está vivendo uma vida deliberadamente em pecado, sem a presença de Deus, e você não pode afirmar como cristão ser um servo, um filho, ou alguém que teme a Jesus. Pois alguém que teme a Jesus, alguém que é servo de Jesus, alguém que é discípulo de Jesus, ele vai pecar não porque premeditou, mas ele vai pecar por acidente, e acontecendo o pecado, de imediato há um grande arrependimento, uma tristeza, uma angústia, pelo fato de ter pecado não contra as pessoas, mas contra Deus. Quem está me entendendo diz amém. Olha as obras da carne, vamos começar a identificar agora, versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Agora olha para cá e preste bastante atenção. Se eu e você pegar cada palavrinha especificada de cada obra da nossa carne, e eu trazer uma característica profunda de cada palavra, eu e você se sentiríamos envergonhados nessa noite, porque eu e você praticamos essas obras malditas da nossa carne por conta do pecado. Mas a palavra de Deus está nos orientando nessa noite, que um morreu por todos, e logo todos morreram, para que os que vivem já não vivem mais para si, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou. Nós precisamos entender nessa noite, queridos, que as obras da carne precisam ser mortificadas por nós. Nós precisamos matar os nossos desejos. Isso aqui não pode fazer parte da nossa vida. Isso aqui não pode fazer parte da nossa vida diária como cristãos, como alguém que teme a Deus. Se porventura acontecer, temos um Pai fiel que perdoa os nossos pecados. 1 João vai dizer, no capítulo 1, versículo 8, que Deus é justo e fiel para nos perdoar os pecados.
e nos purificar de toda a injustiça. O nosso Deus é um Deus fiel que perdoa os nossos pecados, queridos, mas ao menos na sua consciência precisa ter uma tristeza e um arrependimento profundo pelos desejos carnais que você e eu cometemos todos os dias, porque temos então um advogado fiel que nos defende e que perdoa os nossos pecados. Quando confessamos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda injustiça. Precisamos confessar. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que eu e você precisamos confessar os nossos pecados um para os outros. A confissão de pecado é algo que vai alcançar o perdão de Deus, se confessarmos os nossos pecados. Deus é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, essas obras da carne são algo que eu e você praticamos diariamente: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Quantos entre nós que tem inimizade com outras pessoas? Isso não foi o que Cristo ensinou. Cristo ensinou: ama aquele que vos persegue, ora aquele que vos persegue. Se alguém te dá um tapa na face esquerda, vira à direita. Se alguém pedir para você caminhar 1000 metros, caminhe 2000 metros. Se alguém te pedir a túnica, arranque a capa inteira e dê a ele. Isso é o que Cristo nos ensinou, mas pelo contrário, a nossa prática não é aquilo que Cristo nos ensinou. A nossa prática é totalmente contrário àquilo que a Bíblia nos orienta. É ter inimizade com as pessoas, é querer ser maior do que os outros, é ter um orgulho por algo que fazemos que já é a nossa obrigação, é ter um ego muito grande, é não se importar com as pessoas que estão ao nosso redor morrendo, indo para o inferno todos os dias porque não conheceram a Cristo, porque eu e você estávamos do lado delas e não pregamos o Evangelho, por falta de não assumir o Evangelho de uma forma verdadeira, porque alimentamos todos os dias a nossa carne, mas temos dificuldade de alimentar o nosso espírito. Quem está me entendendo diz amém. Queridos, Deus corrige e Ele exorta quem Ele ama. Nessa noite nós vemos o grande amor de Deus na minha vida e na sua vida. Precisamos despertar, porque estamos dormindo espiritualmente a um ponto de alimentar mais a nossa carne do que o nosso espírito. Os desejos da carne estão aqui. 21, invejas. Olha isso, invejas. Segundo alguns estudiosos, vão alegar que aonde as pessoas têm mais inveja são dentro das igrejas. Olha que desastre, olha que desastre. Aonde as pessoas têm mais inveja são dentro da igreja. Não é inveja do carro, não é inveja da casa, não é inveja dos bens materiais. Isso também pode ocorrer, mas inveja do ministério, inveja de oportunidade, inveja porque ele pode, eu não posso, inveja porque ele faz, eu não faço. Isso tem generalizado no mundo inteiro. Não é somente no Brasil e nem em Bela Vista, em todos os lugares. O que mais que o texto continua dizendo? Versículo 21, invejas, bebedices. Bebedices. A maioria da humanidade hoje, queridos, olha para cá e preste bastante atenção, trabalha de segunda a sexta e passa durante a semana inteira se programando uma baladinha, um bar, um boteco para se embriagar e satisfazer o desejo da sua carne. Ninguém se preocupa, vou passar o final de semana orando, buscando a Deus, pregando o Evangelho, porque domingo tem culto e eu preciso oferecer adoração a Deus. Pelo contrário, as pessoas passam o final de semana trabalhando, a semana inteira trabalhando, e quando chega no final de semana fala: nossa, sou um cara trabalhador, eu mereço tomar uma cervejinha. Eu não estou falando de uma cervejinha, eu estou falando de bebedeiras a um ponto de se embriagar, caçar confusão e virar um reboliço por onde estiverem, pois o álcool não faz muito bem. E a palavra de Deus está dizendo que uma das obras da carne é a bebedices, glutonarias. Aí ferrou.
estou ferrado. Isso aqui é para mim. Eu como demais, queridos. Muito. Demais, extremo. O que faz eu como, o que não faz eu como do mesmo jeito. E se tiver comida eu vou comer, né, irmão? E se o negócio vai embora. Glutonaria. Minha natureza é pecaminosa. Todo dia eu tenho que orar: Senhor, me perdoa porque eu comi demais hoje. Meu estômago estava cheio, mas acabou, estou muito cheio, e eu estou comendo, e a minha ansiedade ataca, eu vou comer, e eu estou comendo, e por incrível que pareça, 3 horas da manhã eu levanto, abro a geladeira e pego o que tiver para comer, todo dia, é a minha natureza, e eu todos os dias oro: Senhor, me livra dessa maldito desejo da carne, glutonaria. Agora, vamos continuar o texto: e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus. Será que você consegue entender isso aí, querido? Será que você consegue entender isso aqui nessa noite? Que a palavra de Deus está nos mostrando os desejos da nossa carne, e esses desejos nós precisamos matar todos os dias, porque se temos por prática, sem arrependimento diário, a palavra de Deus está dizendo que não somente essas coisas, mas também coisas semelhantes a estas, não herdarão o reino de Deus. Palavra de Deus. Não é eu que estou dizendo para você, a própria palavra de Deus está dizendo: se você vive uma vida deliberadamente em pecado, na prática da prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias ou coisas semelhantes a estas, você não herdará o reino dos céus. Vamos continuar o texto. Agora vem a parte que eu e você precisamos alimentar diariamente. Lembra que eu disse para você o que Charles Spurgeon disse? Que há uma grande luta entre a carne e o espírito, e vai vencer o que estiver mais alimentado. Nós precisamos alimentar o nosso espírito para que estas características, estas obras do espírito, seja praticada diariamente por mim e por você. Olha o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Louvado seja o nome de Jesus. Você quer uma coisa mais maravilhosa do que essa? De você alimentar o seu espírito através da santidade e manifestar sobre a sua vida aquilo que a Bíblia está mencionando: o fruto do espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, porque contra estas coisas não há lei. Louvado seja o nome de Jesus. Não há lei, queridos. Não há lei contra essas coisas. Pelo contrário, isso é que nos aproxima da presença de Jesus. Isso é que faz que o Espírito gere em nós uma chama ardente por vidas, por almas. Porque se eu e você estivermos esses frutos, a preocupação já não é mais nós, porque nós estamos em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas se passou, mas quem está ao nosso redor está vivendo uma vida deliberadamente em pecado, sem a presença de Jesus. Mas eu e você que nascemos de novo, temos como papel de pregar o Evangelho a estas pessoas e orar para que Deus as tome para si, para que elas não sejam condenadas ao lago enxofre de fogo, a ira de Deus sendo derramada sobre o pecador que não se arrependeu dos seus pecados. Mas a solução está aqui, que eu e você não podemos andar nos desejos da carne, mas precisamos andar nas obras do Espírito. Quem está me entendendo diz amém. Se você anda na obra do Espírito, se você tem o fruto do Espírito, então você é um cara que tem paz, você é uma pessoa que tem amor,
Você é uma pessoa que não se ira facilmente. Você é uma pessoa benigna, longânima, vai além da sua paciência. Você é alguém fiel a Deus. Você tem um domínio próprio. Você consegue dominar a sua natureza naquele momento de constrangimento ou de situações constrangedoras que não vale a pena se discutir ou seguir em frente. Quem está me entendendo diz amém. Eu e você precisamos viver em espírito e não no desejo da carne. Quem está me entendendo diz amém. Agora, Kaique, como que eu faço para matar essa natureza? Pois essa natureza está dentro de mim. É uma coisa que foi herdada desde Adão. É uma coisa que foi herdada desde o início do mundo. E essa natureza está dentro de mim. E cada dia que pensa que eu estou na presença, eu estou longe. Porque existe dezenas, centenas e milhares de pessoas que estão dentro da igreja, como eu e você, participando do culto há anos, tendo 30, 40, 50, 100 anos de igreja, mas não se converteu. Vive uma vida deliberadamente em pecado, vive uma vida diária na prática das obras da carne, mas pelo fato de estar dentro da igreja, afirma e alega ser uma pessoa salva. Mas a Bíblia diz que quem pratica as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Então a pessoa está equivocada na sua linha de pensamento. Agora o que eu quero alertar e trazer para você, baseado na palavra de Deus, não porque eu quero dizer, mas porque a palavra está dizendo, é que precisamos abandonar os nossos pecados por amor a Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, se você puder colocar aqui, querido, põe para a gente, Colossenses capítulo 3, e vamos identificar um pouco agora o que precisamos fazer para matar esse desejo da nossa carne e viver a nossa vida voltada apenas para as obras do Espírito, para o fruto do Espírito. Colossenses capítulo 3, versículo 1. E vamos começar a identificar agora uma das coisas maravilhosas da palavra de Deus para aqueles que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Colossenses capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Você quer aí um conselho baseado na Escritura para você matar a sua natureza carnal, para poder viver a obra do Espírito? Você precisa buscar as coisas do alto. Você precisa pensar nas coisas do alto, aonde Cristo está assentado. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, abandonamos os nossos pecados, confessamos os nossos pecados, fomos perdoados, agora ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. É isso que precisamos fazer diariamente, buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Vamos dar continuidade no texto, versículo 3, por que precisamos fazer isso? Porque morreste, olha isso, morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Acabou, morreu o velho homem, é uma nova natureza, é uma nova criação. Os velhos hábitos, os velhos costumes, os desejos da carne foi embora. Agora é um novo hábito, uns novos costumes, é viver inteiramente para a presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos dar continuidade no texto, versículo 4. Fazendo isso, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Se você não viver
segundo o desejo da sua carne, mas viver segundo a vontade do Espírito, você será ressuscitado com Cristo e manifestado com Ele, quando Ele vier buscar a sua igreja em glória. Quem está me entendendo diz amém. Cristo vai voltar a buscar um povo remido pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Se você não consegue abrir a sua boca e dizer glória a Deus porque Cristo te salvou, então você não consegue fazer mais nada, querido. Desculpe a expressão, mas eu quero dizer para você, baseado na Escritura, o que a Bíblia está dizendo no versículo 5 do capítulo 3 de Colossenses. Versículo 5 diz assim: fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. Quer um conselho? Para abandonar os desejos da carne e viver segundo o Espírito, fazei morrer a vossa natureza terrena. Qual é a natureza terrena? Vamos identificar mais uma vez: palavra de Deus, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas Deus não se ira com ninguém, porque Ele é amor. Quem disse isso para você, querido? A Bíblia diz que Deus se ira com quem vive uma vida deliberadamente em pecado, satisfazendo o seu desejo, e nem sequer se preocupa com a sua segunda vinda, e nem com a sua morte na cruz. O que permanece e o que vem é a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas, olha isso, você que nasceu de novo, você que é uma nova criatura, olha o versículo 7, ora, nestas mesmas coisas, andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, mais um conselho: despojai-vos, arranca do meio de vós, o que? Igualmente tudo isso que? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. O que mais? Não mintais uns aos outros, uma vez que vocês despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Louvado seja o nome de Jesus. Faça morrer a vossa natureza, vossa natureza. Arranca de você tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, o modo, o jeito de falar. Não mintam uns aos outros, querido. Palavra de Deus. Palavra de Deus está dizendo que eu e você precisamos matar a nossa natureza terrena, para poder então colocar em prática diariamente as obras do Espírito. Quem está me entendendo diz amém. Agora, finalizando a mensagem, olhe para cá e preste bastante atenção. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós não somos mais inocentes, nós somos culpados, amém? Diz assim comigo bem alto: quando ouvimos a palavra de Deus. Mais alto: quando ouvimos a palavra de Deus, somos culpados. Pronto, não tem o que fazer. Você é culpado e eu sou culpado quando ouvimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é que precisamos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, o nosso desejo carnal, para viver a obra do Espírito diariamente, por onde formos e por onde passarmos. Agora, nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra. Está sentado ou eu estar ouvindo aqui automaticamente pregando, não faz de mim um verdadeiro cristão. O que faz de mim um verdadeiro cristão, alguém que teme a Deus de uma forma verdadeira, é colocar em prática aquilo que eu ouço da parte de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Vamos para o livro de Tiago. Vai lá no livro de Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, para a gente finalizar. Versículo 21, por favor. E já vou finalizar, queridos. Tiago, capítulo de número 1, versículo 21. Olha isso. Portanto,
despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Será que você consegue entender isso? Eu e você precisamos acolher nessa noite a palavra de Deus que foi implantada dentro de nós. Continuando, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que precisamos é a salvação, queridos. Nós precisamos ser salvos em Cristo Jesus, e a salvação é evidência de viver boas obras do Espírito e não nossa. Quem está me entendendo diz amém. Vamos continuar o texto, próximo versículo, por favor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando a quem? A vós mesmo. Ao ouvir a palavra de Deus, queridos, nós precisamos não ser apenas ouvinte, mas precisamos ser praticante, porque se ouvimos a palavra de Deus e não colocamos em prática, automaticamente nós não enganamos a Deus, enganamos a nós mesmo. Continua o texto, por favor. Porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Continua. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Se você é alguém que não coloca em prática a palavra que você ouve aqui todos os domingos, você assemelha-se a um homem que chegou no espelho, olhou a sua fisionomia, e ao virar as costas já não se lembra mais de como contemplava o seu corpo. Quem está me entendendo? Porque você acha, queridos, que a mulher vai 49 mil vezes no espelho? Porque ela se perde, acabou de ver, vai na cozinha, volta. Estou falando pela minha esposa, as outras mulheres acham que não faz isso não, né? Então ela vai, bebe uma água, ela está indo vindo para o culto e volta para o espelho. Daqui a pouco volta para o espelho, porque esqueceu a sua fisionomia. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática é igual isso, não vale para nada. Quem está me entendendo diz amém. Vamos continuar o texto. Agora vai vir promessa de Deus aí. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, porque Cristo nos libertou, morrendo na cruz, para que eu e você não vivemos mais para nós, mas para Ele, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Negligente é quem não pratica, mas operoso, praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Louvado seja o nome de Jesus. É isso. É a palavra de Deus, querido. Você quer ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida? Ouça a voz de Deus e coloca em prática diariamente, para não se tornar alguém que vai no espelho, olha e de repente esquece da sua fisionomia. Promessa de Deus: se você não for negligente, mas for operoso, praticante da palavra de Deus, você será bem-sucedido no que realizar. Palavra de Deus. Se coloque de pé. Queridos, eu lembro como se fosse hoje, há 10 anos atrás, quando eu fui até Cristo, Cristo veio até mim, tomou para si e falou: agora você não vai viver mais os desejos da carne, você vai viver o fruto do Espírito. Eu lembro como se fosse hoje. De um dia para o outro eu estava pregando o Evangelho pela cidade inteira, principalmente no meu bairro, com a caixa de som na mão, pregando: Jesus te ama, Jesus está voltando, se arrepende, você precisa conhecer esse Jesus. Sendo que 2 semanas atrás, 3 dias atrás, eu estava vendendo droga, usando droga, se prostituindo, contando mentira, e fazendo tudo aquilo que é o desejo da minha carne. E se eu morresse naquela época, eu estaria condenado pela ira de Deus para o resto da eternidade. E eu lembro como se fosse hoje, queridos, o tanto de gente que falou no meu bairro, o tanto de gente que espalhou pela cidade. O Kaique, filho da Ana, ou o Shimano, ficou louco, ele pirou. O cara só fala de Jesus, o cara só fala de igreja, ele ficou doido. Uns falavam que eu estava doido, outros falavam que eu estava escondendo atrás da Bíblia,
Outros apontavam dizendo que era fachada, mas já se passaram 10 anos, e eu estou aqui na presença de Deus, para a glória daquele que morreu e ressuscitou ao nosso favor. O que eu quero dizer para você com tudo isso, que se você, Deus nessa noite, ir até você e fazer você ter uma mudança de mente, desejo, vontade, sentimento, a um ponto de abandonar os seus desejos carnais, para ter o fruto do Espírito, pode ficar tranquilo. O povo vai te chamar de louco, o povo vai falar que você vai estar escondendo atrás da Bíblia, o povo vai levantar situações contra você, mas não importa. O que importa é que você teve um encontro com Cristo Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Então, queridos, você ouviu a mensagem, você é culpado, você não é inocente. Olha para você, olha para as suas atitudes, olha para as suas obras. Olha segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, olha o final de semana, sexta, sábado, olha o final de semana que você viveu, olha o final de semana que você vive. Você está satisfazendo o desejo da sua carne ou vivendo a obra do Espírito? Querido, se você está nessa noite e entende que você deseja, os seus desejos é praticado pelo desejo da sua carne, eu te peço no nome de Jesus, se arrepende nessa noite, se arrepende, porque Deus é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Abandone os seus velhos hábitos, abandone os seus costumes, por amor a Cristo Jesus, meu irmão. Porque essas pessoas que vivem isso, segundo a palavra de Deus, não herdarão o reino dos céus. Ele está aqui para te salvar, Ele está aqui para te libertar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e não se importasse que a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está do seu lado não pode te oferecer nada, mas Cristo, o Redentor, está aqui. Cristo Jesus está aqui, não porque estou pregando, mas porque você está aqui. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente, querido. Confessa os seus pecados diante do Senhor e diga: Deus, eu tenho praticado diariamente as obras da carne, mas me perdoa e me ajude a colocar em prática a obra do Espírito. Abra sua boca, queridos, e ore a Deus. Ore ao Senhor. Tenha o seu momento com Deus. E através do louvor, comece a confessar os seus pecados diante do Senhor. E deixa Deus trabalhar na sua vida, em o nome de Jesus.